Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Luciana Belmonte e o vídeo desta semana é sobre medidas trabalhistas em tempos de pandemia. Vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto? Vamos lá? Eu sou professora de Direito do Trabalho, além de ser professora também da disciplina de Introdução ao Direito e História do Direito, no IESB, e já estava pensando em gravar esse vídeo para os estudantes de Direito do Trabalho, em razão das últimas modificações que nós tivemos, modificações bastante substanciais na seara justo-trabalhista no Brasil, voltadas para combater esses efeitos, sobretudo no âmbito da economia e do trabalho, em razão da pandemia do coronavírus, de que maneira essas medidas alteram o contrato individual do trabalho, de que forma elas proporcionam e se proporcionam uma maior proteção social do trabalho nesse período em que trabalhos já precarizados, né, se mostram numa situação ainda mais preocupante. Então eu busco dividir essa nossa conversa em 3 pontos distintos. O primeiro deles é conversar um pouquinho sobre essas medidas de combate e prevenção do coronavírus, sobretudo a proteção do trabalho. Vamos ressaltar discussões de reabertura do mercado. Existe realmente um dilema entre economia e saúde pública? Como é que estão essas discussões sobre aberturas escalonadas de determinados setores da economia e de que forma isso vai impactar já o trabalho? Nós vamos ver que algumas categorias profissionais já estão em situação de trabalho precarizado. Ressalto sobretudo as pessoas que são profissionais da área de saúde, desde médicos, enfermeiras, né, que compõem a maioria desse grupo, também das pessoas que estão envolvidas nas limpezas dos hospitais públicos e privados. Então esse primeiro momento é para a gente conhecer um pouquinho esse contexto do trabalho e essa discussão sobre economia e saúde pública que vai repercutir diretamente nas relações de trabalho. Depois nós vamos falar sobre o direito do trabalho no Brasil, contexto em que vem essas medidas provisórias e também o seu conteúdo, de que forma ela vai desregulamentar essa proteção que nós temos. Já temos um problema forte em relação à proteção social do trabalho no nosso país. Então é importante que a gente analise todos esses contextos, que sem dúvida, né, essas MPs, elas surgem em razão da pandemia, mas elas também guardam uma articulação do que já estava sendo feito no Brasil nos últimos anos, com esse discurso que nós já conhecemos, que é a necessidade de alterar as normas trabalhistas para a geração de empregos. A gente vai ver que esse discurso ele se torna ainda mais forte nos tempos de pandemia, em que se assinala, né, diversas instituições financeiras, como até mesmo o FMI, já registram aí uma baixa de produto interno bruto de vários países, com impacto mais significativo aos países emergentes. Então, de que maneira, né, essas medidas provisórias que alteram normas trabalhistas, elas podem ser vistas, né, no nosso contexto, e sobretudo com as últimas alterações, com a reforma trabalhista e a lei de terceirização. E ao último momento nós vamos falar especificamente das 2 medidas provisórias que considero as mais relevantes e impactantes para as relações de trabalho. Estou falando aqui da MP 927 e a MP 936. Nós vamos falar de alguns dispositivos que se mostram aí mais problemáticos. A posição do Supremo Tribunal Federal já analisou alguns desses dispositivos, trazendo para nós aí uma sinalização da Corte Suprema em relação ao que pode e o que não pode ser feito, tá certo? A ideia é que vocês consigam ter mais elementos para pensar aí se essas medidas provisórias, ainda em tempos, né, em que se preocupa também com a economia, elas podem ser analisadas como normas justas ou não. Tá certo? Então vamos conversar junto a respeito disso e já vamos começar com o nosso primeiro ponto que trata desse panorama geral de medidas de prevenção ao coronavírus e também medidas de proteção do trabalho no país ao longo desse período. Antes de falarmos um pouquinho dessas medidas, é importante que a gente conheça alguns desses dados gerais. Nós temos visto, né, cada vez mais números muito preocupantes em relação ao total de infectados
e também total de pessoas que perderam suas vidas em razão do coronavírus. Em relação ao Brasil, nossas taxas de subnotificação chegam a oscilar, segundo especialistas, entre 10 a 15 vezes. Estamos entre os países que menos testa a população. E um dos estudos que temos acompanhado foi avaliado que o Brasil ele está em 60ª posição em relação aos testes, né, da população. Tem saído com frequência alguns estudos, sobretudo da Universidade Centro de Pesquisa, da Imperial College, que fica em Londres, a respeito do nosso país. Nós já tínhamos alguns estudos que apontavam que a taxa de contaminação no Brasil chega a ser a 2,8 vezes maior do que em 40 países. Também um estudo mais recente, bastante preocupante, que foi divulgado no último dia 8 de maio, uma sexta-feira, pela Imperial College, também trouxe um cenário bastante preocupante, apontando-se que em 16 estados brasileiros a situação já se encontra já descontrolada. Temos assistido em noticiários diariamente, né, alguns estados que já estão em colapso na saúde pública, o sistema de saúde pública, ou outros que já estão caminhando para. Queria ressaltar aqui especificamente o estado do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Esse estudo do Imperial College, ao contrário do que tem sido discutido aqui no Brasil, com propostas de reaberturas cada vez mais intensas, nessas pressões para que se reabra o mercado, esse estudo do dia 8 do Imperial College vai no sentido contrário, mostrando que é inclusive necessário que nós tomemos medidas mais bruscas e mais duras para conter a contaminação, a alta taxa de contaminação e também a nossa defasagem em relação à testagem da população. Então, diante de todo esse cenário, nós vemos aí cada vez crescente, cada vez de forma mais intensificada, essa discussão, este falso dilema, e considero um falso dilema entre saúde pública e economia. E com base em quê? Né, eu afirmo. Embora eu não seja especialista em economia, sou uma pessoa bastante interessada no assunto, e esse meu interesse, ele não só vem um interesse como consciência política também, mas vem como uma necessidade de ter um mínimo de suporte de elementos para analisar essas medidas trabalhistas que estão sendo, que foram propostas, né, e já estão em vigência no nosso país. Então, o que tenho acompanhado de especialistas sobre o assunto é que esse falso dilema, ele acaba impondo e jogando nas costas da população um ônus, né, a ter que escolher entre a vida e trabalhar. Eu queria citar aqui um vídeo que eu gostei muito, que é uma especialista, economista, Mônica De Boyle. Ela tem feito vídeos, né, participado de lives a respeito do assunto. Destaco um que está veiculado no canal dela, em que ela fala exatamente desse falso dilema entre a economia e a saúde pública. Ela registra vários elementos, né? Ela que já trabalhou já no FMI, fazendo relatórios, elaborando relatórios para o Fundo Monetário Internacional. Ela estuda especificamente crises econômicas. Então, nesse vídeo, ela traz algumas ponderações, né, do que foi feito e como é que essa economia se restabeleceu, por exemplo, em momentos de grandes crises, crise de 1929. E como é que foi possível retornar, né? E ela vem discutindo a impossibilidade de você reerguer economias sob corpos de trabalhadores. A análise dessa especialista, né, em específico, ela traz que foi possível, não obstante, né, as crises econômicas elas difiram no sentido que a pandemia foi uma crise proporcionada a agentes exógenos ao próprio sistema econômico. Apesar dessas peculiaridades, ela vem reforçando esse sentido de que não é possível restabelecer qualquer economia às custas da vida dessas pessoas, desses trabalhadores e trabalhadoras que estão se arriscando não só se contaminar, mas perder a própria vida em razão disso. Então nós falamos apenas de termos práticos, de impossibilidade de você reerguer qualquer economia se a mão de obra ela está doente, ou se a grande parte dessa mão de obra está suscetível a morrer, perder a vida por isso. Nós estamos falando também por um motivo ético antes de tudo, que é pensar que o valor humano ele deve estar acima de quaisquer outros valores. Afinal de contas,
A economia só existe em razão de pessoas. Mas uma outra discussão que eu quero fazer aqui com vocês também é que, não obstante essa crise econômica ela esteja dada e ela tenha sido avaliada por diferentes especialistas da área da economia como uma crise que ela vai afetar mundialmente os países, e infelizmente os países emergentes, tal como o Brasil, países da América Latina, que vão estar aí, mostrar um grande recuo do próprio produto interno bruto. É interessante que a gente analise de forma mais detalhada como é que essa crise econômica já está afetando alguns setores. Será que essa crise econômica ela afeta todos os setores de forma igual? Levanto essa indagação porque as medidas trabalhistas que foram propostas e que já estão em vigência, especificamente MP 927 e MP 936, elas foram elaboradas sem que se observe essas distorções aí em taxa de crescimento de alguns setores econômicos que, diferente da tendência da maioria, que é realmente mostrar uma queda, esses setores registraram um aumento na procura de produtos e serviços. Que setores são esses? São supermercados, nós estamos falando de toda aquela cadeia produtiva voltada aos insumos para a saúde, farmácias, o e-commerce, serviços de delivery, também registrou-se alta em serviços de educação, cursos online, ou seja, nem todos os setores econômicos, não obstante não componham a maioria, estão registrando perdas, né, no seu crescimento. Ao contrário, o período da pandemia proporcionou um aumento. Nós temos acompanhado, inclusive, notícias sobre aumento de pacotes de filmes, aumentos em relação a esses setores específicos voltados ao entretenimento em casa. O que eu quero chamar a atenção é, seriam justas essas medidas que retrocederam na proteção social do trabalho e que consideraram, por exemplo, ser necessárias a fragilização de alguns direitos trabalhistas em nome da manutenção do emprego, flexibilização em relação às horas extras, à jornada de trabalho, possibilidade de suspensão do contrato, possibilidade de acordo individual, do que seria justo a ser feito nesse período quanto às relações de trabalho no Brasil. Apesar de todo esse contexto alarmante em relação à situação brasileira, nós temos vivenciado cada vez mais pressões para essa reabertura de mercado. Já comentei aqui que esse processo ele acontece exatamente quando nós estamos noticiando vários estados já em processo ou vivenciando uma realidade de colapso do sistema público de saúde. Quem tem acompanhado as notícias provavelmente se lembre de uma imagem bastante impactante que foi veiculada nos jornais a respeito de uma manifestação essa capitaneada pelos próprios patrões, lá na cidade de Campina Grande, do estado da Paraíba, em que trabalhadores, alguns de frente, outros de costas para as ruas, carregavam cartazes, né, estavam ajoelhados no meio da rua, pedindo para que se reabrisse o comércio, para que eles pudessem, né, ter a garantia do seu emprego. Essa situação, inclusive, está sendo investigada pelo Ministério Público do Trabalho local. Essas pressões, então, elas não contam só com a pressão direta desse empresariado, sobretudo os grandes empresários, mas também contam com esse apelo em que trabalhadores são levados, né, às ruas para reivindicar de seus estados, para que não percam seus empregos, ainda que sejam movimentos que sejam incentivados pelos seus próprios patrões. Aqui no Distrito Federal, houve movimentos de avanço e recuo. Nós tivemos, inclusive, essa situação judicializada numa vara federal aqui do DF, por uma ação proposta, uma ação conjunta entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho. Essa ação civil pública, ela foi proposta lá no finalzinho de abril. Eu queria chamar a atenção em relação ao teor dessa ACP, dessa ação civil pública que foi proposta. Entre os fatos utilizados para reforçar essa necessidade de não reabertura, o boletim epidemiológico do dia 25/4/2020, referente à emergência de saúde pública Covid-19 aqui do Distrito Federal.
Esse documento, ele traz alguns pontos interessantes para a gente pensar. Ele vai mostrar, por exemplo, uma grande diferença dessa taxa de letalidade nas regiões administrativas, por exemplo, do Gama de Santa Maria, seguidas de Braslândia e Ceilândia, muito diferente daquela verificada, por exemplo, na área central, que compõe Plano Piloto, ou seja, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, que vai registrar 0,9%. Esse documento mostra para nós a diferença desse recorte socioeconômico em que há o contágio da doença e, sobretudo, em que há perda de vidas. Por certo, quando nós olhamos para esses dados, é importante que a gente faça um exercício de interpretação, considerando que o maior número de testagem de pessoas com coronavírus, ela está mais concentrada na área central que em outras regiões administrativas, o que pode indicar o porquê dessa taxa de letalidade ser tão alta, por exemplo, em regiões administrativas que nós sabemos que são regiões que compõem uma população de média a baixa renda. Então, o primeiro ponto a destacar, esse recorte socioeconômico, também em relação ao número de testes que estão sendo realizados. Eu fiz também um outro exercício aqui, um exercício também de articulação de cruzamento de dados. Então, o que eu verifiquei é que exatamente nessas cidades, sobretudo Santa Maria, Braslândia e Ceilândia, ocupam os maiores números de trabalhadores informais e trabalhadoras domésticas também aqui do Distrito Federal, que já estão em trabalho em condição já de precariedade. Vamos relembrar que o Brasil nos últimos anos tem aumentado a porcentagem de pessoas que estão em situação de informalidade, que em relação a 2018 e 2019 nós tivemos uma queda dessa taxa média de desocupação, mas os dados nos mostram que cresceu exatamente a taxa daquelas pessoas que estão na informalidade. E é sempre importante a gente ter claro que quem está na informalidade, apesar de contar com o Sistema Universal de Cobertura de Saúde, está fora de alguns dos mais importantes direitos previdenciários, como o auxílio-doença, o FGTS, o aviso prévio, o seguro-desemprego. Então vejam, já são pessoas que já estão nessa condição de precarização, de trabalho informal, significa, segundo os parâmetros do IBGE, todas aquelas pessoas que são trabalhadores sem carteira assinada, incluindo-se as trabalhadoras domésticas, aqueles que são trabalhadores por conta própria, mas não têm registro de CNPJ, trabalhadores auxiliares da família, todas essas pessoas já se mostram numa situação de direitos bastante precarizados. Essa ausência de garantias em relação a acidente de trabalho, em relação à doença ocupacional, também a impossibilidade de se comprovar, de se obter a aposentadoria pela impossibilidade de você contabilizar qualquer tipo de tempo de serviço prestado. Então o que nós vemos é que essa população já está debilitada, daí porque a grande necessidade que essas pessoas elas sejam contempladas de forma justa por esses programas de benefícios emergenciais. O que a gente pode perceber é que existe sim um recorte socioeconômico dos efeitos do coronavírus em relação à saúde de pessoas que já estão em situação bastante problemática. Vamos resgatar aqui mais uma vez esse estudo que saiu no dia 8 do Imperial College, traçando, por exemplo, uma taxa de letalidade que pode variar no país em 3 pontos percentuais, a depender do estado. Isso porque alguns estados com maior acesso à saúde, saneamento básico, pode responder de forma menos trágica à pandemia do coronavírus. O que a gente pode inferir disso tudo é que os riscos em relação à pandemia realmente são riscos coletivos. Contudo, nós não podemos afirmar o mesmo em razão do dano causado. É que esses riscos coletivos nem sempre vão implicar em danos democráticos. Nós vemos grandes distorções socioeconômicas na repercussão da pandemia. Será que já é possível falar em trabalho precarizado durante a pandemia? Quem está acompanhando as notícias deve ter percebido que já existem inúmeras denúncias em relação à ausência de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para profissionais da saúde. Ou seja, agora,
antes mesmo de serem identificados colapsos no sistema de saúde, esses profissionais da saúde já estavam trabalhando sem condições mínimas de trabalho, completamente expostos ao risco de contaminação. Tanto é que nós sabemos que o Brasil ele está entre os primeiros países em que há maior taxa de contaminação e também, infelizmente, em relação à perda de vidas de profissionais dessa área. Segundo pesquisa da Associação Médica Brasileira, AMB, foram registradas denúncias de médicos ao redor do país por ausência de condições mínimas de trabalho. Quanto a esses problemas relatados, registram-se, por exemplo, ausências de equipamentos de proteção individual, como a máscara do tipo N95, PFF2, luvas, óculos ou face shield, gorro, capote impermeável, até mesmo falta álcool gel 70% em hospitais públicos e hospitais privados. Aqui no Distrito Federal, registram-se vários inquéritos civis correndo em razão das denúncias em 17 hospitais públicos ou privados, relatando essas dificuldades, essas condições precárias de trabalho para combater o coronavírus, de exatamente profissionais que estão na linha de frente do combate à doença. O que nós vemos, então, em relação a todo esse contexto, é que tudo indica para nós que a medida a ser tomada agora, em que especialistas avaliam que apenas estamos entrando no momento mais gravoso da nossa crise aqui no contexto brasileiro, é que nós tenhamos medidas que intensifiquem a prevenção da doença. Esses profissionais da saúde, que são aquelas e aqueles que estão na linha de frente de combate ao coronavírus aqui no Brasil, não têm sequer condições mínimas de trabalho para que possam diminuir a possibilidade da sua contaminação, inclusive a perda da vida dessas pessoas. O que dizer de outras trabalhadoras e trabalhadores que estão em atividades essenciais, mas que também estão sendo obrigados a trabalhar sem essas condições? Eu me refiro aqui principalmente àquelas que estão situadas nos supermercados, padarias, farmácias, são trabalhadoras ou trabalhadores de serviços de aplicativos. Também chamo atenção para todas aquelas e aqueles que estão nos serviços de limpeza pública. Será que tem sido possível garantir todas essas pessoas uma proteção mínima para que possam desempenhar um trabalho sem que exponham suas vidas em razão disso? Então nós fechamos esse primeiro bloco com essas indagações. Se esse processo de reabertura do comércio e de outras atividades está considerando que a nossa condição e a condição de vários trabalhadores já é uma condição de precarização e que existe, de uma forma bastante significativa, um recorte socioeconômico. Também em relação aos trabalhadores, de que o risco para essas pessoas tem sido muito maior do que para outras pessoas que têm a possibilidade de fazer, por exemplo, trabalho home office, cuja natureza do seu trabalho pode ser substituída. Isso é uma questão importante. Nós não falamos aqui apenas, da própria exclusão digital que nós agora estamos visualizando, por exemplo, no campo da educação, em que as pessoas não têm acesso à internet, não podem fazer qualquer tipo de atividade, seja na educação, seja quanto a um trabalho home office. E que nós vemos que a natureza do próprio trabalho não pode ser substituída, ela tem que ser um trabalho prestado pessoalmente por aquela trabalhadora ou trabalhador. Dessa maneira, todas essas questões elas se mostram bastante preocupantes e nos fazem pensar se realmente têm sido justas essas medidas, reabertura do comércio e de outros setores da economia. O nosso segundo ponto tem a ver com esses antecedentes histórico-normativos do direito do trabalho no Brasil. Então, antes da gente falar propriamente dessas medidas que foram implementadas no período de pandemia, é bom a gente resgatar um pouco para conhecer como é que estava esse contexto, Nós estávamos num contexto de ampliação da proteção social do trabalho ou num contexto de fragilização dessa proteção? Eu gostaria dessa parte de fazer referência a um artigo que elaborei, que foi publicado pela revista da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal. O artigo de minha autoria é intitulado Flexibilização e Precarização do Trabalho em Tempos de Capitalismo Global Neoliberal. E nesse artigo eu trabalhei uma série de questões para pensar como é que está esse contexto justo-trabalhista no Brasil.
Por certo, não foi um artigo que buscou tratar desses efeitos da pandemia, foi um artigo, inclusive, publicado no final do ano de 2019, então sequer ainda se cogitava esses impactos aqui, muito menos as medidas trabalhistas que foram tomadas pelas MPs, mas ele tem a possibilidade de trazer para nós uma visualização do qual era o nosso status quanto à proteção social, com base em autores e autoras bastante reconhecidos nessa discussão sobre relações de trabalho, o contexto do neoliberalismo. Quem quiser conferir, inclusive, pode ter acesso aos argumentos que eu estou trabalhando aqui, pelas referências que foram mencionadas no artigo que eu publiquei. Então, o que eu busquei identificar é que existe um movimento de diminuição da proteção do trabalho muito antes, né, de se pensar nesses contextos da pandemia. Então, quando nós falamos, por exemplo, de reformas trabalhistas, e nós tivemos, né, essas reformas de forma mais significativa pela chamada Lei da Reforma Trabalhista, em 2017, Lei 13.467, e também antes, alguns meses antes da entrada de vigência dessa própria Lei da Reforma Trabalhista, tivemos também a Lei de Terceirização, Lei 13.429, de 2017. Foram dois diplomas, duas leis bastante impactantes para o nosso país. Eu quis fazer uma leitura dessas modificações trabalhistas no nosso país, em paralelo àquilo que tem ocorrido no mundo. Faço referência a uma pesquisa feita pela própria OIT, em que constatou que entre os anos de 2008 a 2014, 111 países do globo fizeram reformas trabalhistas, sendo 56% desse montante para reduzir a regulamentação estatal, ou seja, os pesquisadores que produziram esse relatório da OIT, que vai falar das reformas trabalhistas no mundo, identificaram que há um movimento majoritário para diminuir a atuação estatal no que tange a regulação do trabalho, ou seja, há um maior movimento para que essas regulações do trabalho sejam feitas entre as partes, não é isso? Nós vimos isso de uma maneira muito clara para nós aqui no Brasil, com o chamado negociado pelo legislado, dispositivo 611-A, trazido pela reforma trabalhista, que altera a CLT. O Estado ele fica cada vez menos incumbido dessa regulamentação e em relação a pontos muito importantes do contrato de trabalho. E essa pesquisa da OIT, então, é utilizada nesse artigo como uma forma de mostrar que o Brasil ele se insere numa tendência em cadeia global para alterar normas trabalhistas. E o interessante dessa pesquisa da OIT, cujo relatório final foi assinado por Adascalite e Morano, é que eles registram que essas reformas trabalhistas ocorridas nos 111 países analisados, elas foram feitas como resposta àquela crise econômica de final de 2017, crise econômica e financeira, sendo esse recorte temporal escolhido exatamente para verificar que tipos de medidas e quantos dos países teriam aderido a essa proposta de reforma trabalhista. E de acordo com esses pesquisadores, não obstante não exista consenso, até mesmo no Banco Mundial e no FMI, de que a alteração de normas trabalhistas tem relação direta com a taxa de emprego, essa medida ela foi tomada por vários estados. Então, o que se verifica é que, apesar de não existir um consenso da própria comunidade científica e de instituições que avaliam questões econômicas e financeiras no mundo inteiro, essa foi a proposta utilizada e tem sido esse discurso desde então, que tem justificado, inclusive aqui no Brasil, para que todas essas reformas elas sejam medidas implementadas para um acréscimo da economia. Além de não existir, então, esse consenso entre pesquisadores da economia que avaliam uma relação direta, uma relação de causalidade direta entre reforma trabalhista e melhora na taxa de emprego, é importante também compartilhar com vocês que existem estudos aqui no Brasil mostrando que um aumento de garantias em determinados setores, sobretudo o trabalho de jovens e de mulheres, uma situação de maior proteção de trabalho que se traduz em relação à ampliação de direitos e uma interferência estatal para que essa proteção social do trabalho seja ainda mais intensa. Pelo contrário, aqui se visualizou em que nós tivemos uma melhoria dessa taxa de emprego, sobretudo quando nós falamos
dessas regulações quanto ao trabalho de jovens e trabalho de mulheres. E uma outra questão que a gente pode colocar, que os autores especificamente nesse relatório da OIT não trazem de forma clara, inclusive não fazem sequer menção ao termo neoliberalismo, né? Mas que é possível fazer essa associação, e aí tem vários autores, utilizo no meu texto, por exemplo, Boltanski e Chiapello, falando um pouco sobre a forma de estruturação desse novo capitalismo do século XXI, que ele vai reestruturar as formas de lucro, de produção, em buscando um fortalecimento de um oligopólio, diferente daquelas formas, né, do liberalismo clássico. Uma outra característica também, essa disputa pelo poder político central do Estado, em que as alterações de várias ordens, inclusive na dimensão do trabalho, elas são feitas a partir do próprio Estado, ou seja, a pressão, ela é uma pressão que se estrutura de forma endógena, não mais exógena, com o mercado atuando para pressionar e limitar esse mercado. Então, essas características desse neoliberalismo têm a ver com a própria disputa, o poder do Estado de regular sobre determinadas matérias, inclusive matérias de direito do trabalho. E aí, nessa análise de Boltanski e Chiapello, por exemplo, eles fazem essa articulação das novas formas de trabalho e a desregulamentação do Estado, que desencadeiam um desmonte da proteção social do Estado. Essas reflexões, elas se mostram muito próximas do que a gente viu acontecer no Brasil, sobretudo a partir do ano de 2017, em que nós tivemos intensas reformas na legislação trabalhista, não só sendo a CLT, consolidação das leis do trabalho, o único objeto de alteração, mas uma regulamentação, por exemplo, vai abrir margem a uma terceirização em diferentes tipos de setores de atividades, vai também possibilitar uma quarteirização, tudo isso, né, em contraposição à proteção desses trabalhadores que já se encontram numa situação de precarização. Sabemos, por exemplo, trabalhadores que a terceirização ela está muito próxima a essas condições precárias, inclusive uma parte significativa dessas pessoas que estão em situação de terceirização também vivenciam condições análogas de escravo, já há pesquisas nesse sentido, condições de trabalho análogo à escravidão. Prefiro denominar essa situação como trabalho escravo da contemporaneidade. Então nós vemos que essa tendência ela se mostrou muito evidente aqui no nosso país, né? Nós temos muitos indícios para mostrar que a nossa tendência era uma tendência de recuo estatal. Né? Recuo estatal que ao mesmo tempo atribuía a essas partes, ou seja, sindicatos e associações profissionais, poderem negociar sobre pontos muito importantes do contrato de trabalho. Nós sabemos que essa desregulamentação promovida pelo próprio Estado, ela o fez juntamente com um enfraquecimento dessa própria parte, que é a parte dos sindicatos, para que conseguissem, né, agora entabular de forma justa, né, de forma equilibrada essas alterações, né, no contrato de trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos, né, e alguns aspectos polêmicos da reforma trabalhista. Quem acompanhou esse processo sabe que da apresentação do projeto legislativo até sua votação, demorou aí menos de 3 meses de tramitação do processo legislativo. Esse, inclusive, é um objeto de crítica, né, de vários especialistas e pesquisadores na área, sobretudo porque em tempo muito escasso alterou-se mais de 100 dispositivos, tanto no direito material como no direito processual do trabalho. Nós sabemos que não foram alterações simples, mas alterações bastante significativas, que mudaram não só as regras de direito do trabalho, mas também tentaram promover uma nova reorientação principiológica do direito do trabalho no país. Então, quando nós falamos da Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, nós falamos de uma intensa modificação na seara justa trabalhista e que, se a gente for analisar pela ótica do trabalhador e da proteção social do trabalho, nós vemos uma diminuição significativa de direitos.
quero ressaltar aqui alguns dos dispositivos mais polêmicos. Nós tivemos abalos em relação às garantias antidiscriminatórias na equiparação salarial, tivemos uma previsão muito estranha do contrato intermitente na relação de emprego. São contratos que resgatam o sentido lá do contrato zero hora, que a gente chama Zero Contract Hour, tão aplicado nos Estados Unidos e na Inglaterra, não é isso? Também falamos da possibilidade de arbitramento do dano moral e do dano material nas relações de trabalho, o fim da contribuição sindical, que foi inclusive objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser inconstitucional a obrigatoriedade da contribuição sindical, extinção das horas in itinere e entre outras modificações, não é isso? Outras modificações que implicaram nitidamente em perda de direitos trabalhistas. Em relação a 13.429, que é a lei da terceirização, nós tivemos uma ampliação dos tipos de atividade que poderiam ser terceirizadas. Antigamente, a súmula 331 do TST estabelecia, não é isso? Alguns parâmetros do que era terceirização ilegal, sendo essas atividades, a exceção do trabalho temporário, né, atividades fim vedadas como objeto de terceirização. A lei de terceirização trouxe essa possibilidade, né? Foi outra questão submetida à Suprema Corte, que também entendeu pela constitucionalidade da terceirização em atividades fim. Tivemos ampliação do prazo dessa terceirização quando no trabalho temporário, uma ampliação bastante significativa. Houve também pelos dispositivos, né, trazidos por essa lei, uma possibilidade de quarteirização, ou seja, uma quebra cada vez mais significativa da relação que era para ser direta entre empregado e empregador. Então nós vemos que essas duas leis e tantas várias outras, né, tivemos medidas provisórias que tentaram modificar, inclusive, artigo 149 do Código Penal, que é o que trata do trabalho análogo à escravidão, trabalho realizado em condição análoga à escravidão, uma tentativa também de diminuir algo que nós já sabíamos que já estava bastante fragilizada, que era a fiscalização do trabalho. Nós tivemos nesse inteirinho o rebaixamento desse Ministério do Trabalho, que deixou de existir e passou a ser incorporado como Secretaria Especial ao Ministério da Economia. Nós tivemos nesses últimos anos em nosso país modificações muito expressivas no campo do trabalho, mostrando como, né, se exerce pressão, como a economia tem exercido pressão no trabalho e não necessariamente mostrando uma justa proporção entre flexibilização e perda desses direitos, né? Então todo esse contexto de desmonte da proteção social no Brasil, que tem sido intensificado ao longo desses últimos 2 a 3 anos, mostra para nós que nós já estávamos numa tendência já de diminuição cada vez mais significativa dessas proteções. O que acontece é que nesse momento de pandemia, os efeitos econômicos se mostram argumentos ainda mais contundentes e servem ainda mais para pressionar com que haja um recuo dessa proteção do Estado. E a grande crítica em relação a essas duas MPs, ressalto a MP 927 e 936, tem a ver exatamente com isso, com esse processo que nós já havíamos desencadeado, que era um processo de diminuição da interferência estatal e também, né, essa possibilidade de negociar sobre pontos importantes do contrato de trabalho que esbarra, inclusive, nos próprios limites estabelecidos por nossa Constituição. É que essas MPs elas acabam por intensificar esse processo de degradação das relações de trabalho no país. Então, para essa parte da discussão, eu queria inclusive indicar a leitura dos textos do professor Jorge Luiz Souto Maior, professor de Direito do Trabalho da USP, também desembargador do TRT da 15ª Região, em Campinas, São Paulo. Gosto bastante, quem não conhece, ele tem um blog, ele compartilha notícias muito bacanas. Eu estou há alguns anos acompanhando essas publicações do professor, não são só publicações, né, em periódicos internacionais, mas sobretudo publicações que retratam o momento atual. Então indico muito para quem gosta dessa discussão, né, que para quem tem acompanhado discussão do direito do trabalho no país, acompanhar esse blog dele.
inclusive para refletir sobre essas MPs. Eu me vali também muito dessas reflexões que ele coloca, dessas críticas, né? Que são críticas que têm a ver com o movimento de flexibilização de normas que a gente já estava vivenciando antes, e que os efeitos da crise econômica em relação ao direito no trabalho no país acabaram por enfatizar ainda mais um desequilíbrio que a gente estava avançando, que é um desequilíbrio de forças entre a categoria de trabalhadores e a categoria dos empregadores. A respeito da própria MP 927, o professor Jorge Luiz Souto-Maior vai fazer inclusive uma crítica que em momento de pandemia, ao contrário do Estado se prestar a uma maior proteção do trabalho, inclusive daqueles profissionais da saúde, da área da saúde e outras atividades essenciais, o que se vê dessas MPs é um movimento para atribuir superpoderes à classe de empregadores, né? Ainda que saibamos, né, conversamos lá no início, que essa crise econômica ela realmente afeta alguns setores, o que a gente pode visualizar é que essa resposta, né, via regulação e desregulação do trabalho pelas MPs, o que elas fizeram foi enfatizar cada vez mais um desequilíbrio. E quero lembrar aqui daquele ponto de reflexão que coloquei para vocês, lá no comecinho da nossa conversa, que tem a ver com o fato de que nem todos os setores econômicos estão abalados e estão demonstrando já perdas, né, perdas econômicas durante a pandemia. Então, quando nós falamos dessas medidas trabalhistas, nós vemos que nenhuma delas, nem a MP 927, nem a MP 936, fez qualquer diferenciação em relação àqueles setores que, diferente da maioria, estão em alta, estão apontando crescimento, como supermercados, padarias, farmácias, falamos daqueles da cadeia produtiva, né, de insumos de saúde, e-commerce, delivery, plataformas de entretenimento, serviços de educação. Então, não foi feita qualquer discriminação em relação a essas medidas que acabam reduzindo direitos, colocando esse desequilíbrio em uma situação de realmente superpoderes dos empregadores. Os efeitos dessa crise econômica podem ser muito mais desastrosos para essa mão de obra que já é precarizada, para esses trabalhadores que já vivem ali no seu limite, não é isso, de renda, que para muitos grandes empresários. E aí vamos deixar claro que inconteste o prejuízo das pequenas e médias empresas, mas me preocupa, por exemplo, essas MPs não terem feito qualquer diferenciação entre aquelas que possuem grande lucratividade e acumularam recordes e recordes ao longo dos anos e que em pleno momento de pandemia joguem nas costas dos trabalhadores o risco da atividade econômica, sendo que nós sabemos que numa relação de emprego, por exemplo, quem deve suportar esse risco são os empregadores, não os empregados. Então essas duas MPs que regulam sobre as medidas trabalhistas, todas com essa proposta de tentar manter a relação de emprego, vemos que há uma reorientação dessa lógica em que em momentos de crise, quem vai suportar o maior efeito dessa perda da economia serão os trabalhadores. E o que isso vai repercutir, diferentemente dos grandes empresários, que segundo análises já feitas em relação à própria MP 944, que trata dessas medidas de apoio, né, aos empresários, ela já se mostra muito mais vantajosa para aqueles grandes empresários que propriamente para médios e pequenos empresários. O que nós vemos é que essas MPs, elas desconsideram esses próprios desníveis que existem entre os próprios empregadores. Isso desconsideram, por exemplo, que a lógica de um trabalho subordinado típico, uma relação de emprego, quem arca com o risco da atividade econômica não são os empregados. E é exatamente por isso que a eles, não é isso? Não são compartilhados de forma igual e muito menos justa a participação nos lucros. E é exatamente por isso que nós devemos questionar as medidas que foram propostas, né? Então, antes de quaisquer análises que a gente venha a ter sobre os dispositivos dessas duas MPs, precisa ficar claro o que foi combinado lá atrás, o que faz parte, né, da nossa orientação principiológica no direito do trabalho, é como é que vai ser em momentos, por exemplo, como a pandemia, distribuído de uma forma justa esses ônus que vão advir em relação à própria crise econômica. Devem os trabalhadores arcarem com a maior parte dessa crise?
Quero destacar aqui especificamente um artigo que foi recentemente publicado pela ONU Brasil, que é exatamente a preocupação quanto à proteção social do trabalho no mundo, principalmente quanto à garantia que possa ser feita, por exemplo, em caso de trabalhadores e trabalhadoras que venham a ser cometidos da doença. Então já se mostra muito preocupante por organismos internacionais que todas essas medidas trabalhistas que têm sido efetuadas pelos países que se preocupem com essa parte mais vulnerável do contrato de trabalho, que são os trabalhadores. Então essa preocupação da ONU tem a ver com a possibilidade de milhares de pessoas serem jogadas para a linha da pobreza, deixem de ter condições mínimas de trabalho. Uma preocupação com o aumento da informalidade, que, como nós falamos, já é uma situação já de precarização de trabalho, situação de não garantia de direitos previdenciários, que torna ainda mais frágil a massa de trabalhadores de vários países. Sobretudo, como nós já vimos, aquelas economias que estão aí em situação mais preocupante, que são dos países emergentes, como o nosso país. Especificamente em relação à MP 927, o que é, quais são os problemas aí que ela traz? Nós vamos ver que tem uma série de problemas, a começar do artigo 2º, que vai trazer essa possibilidade de entabulação de acordo escrito individual entre empregado e empregador com fins de manutenção desse emprego, e que esse acordo ele venha a ter preponderância em relação a outros instrumentos normativos, inclusive sobre a própria CLT, mantendo-se, garantindo-se os limites mínimos estabelecidos pela Constituição. Qual é o problema aí? Primeiro deles é a possibilidade desse acordo individual. Veja, a nossa Constituição, ao prever a função social do sindicato, ela estabelece que é o sindicato e as associações profissionais quem deveriam estar presentes nessas negociações. Por quê? Pelo desequilíbrio patente entre a figura do empregado e do empregador. Nós sabemos que essa possibilidade de acordo e coletivo que foi estipulada e reforçada pela reforma trabalhista, ela já se mostrava uma medida bastante prejudicial aos trabalhadores, porque lá na reforma trabalhista, quando se buscava primar pelo negociado, pelo legislado, ao mesmo tempo teve o seu meio principal de subsistência, que é via contribuição sindical, retirada. Então veja, já lá na reforma trabalhista, quando buscou-se atribuir um maior peso, inclusive um peso maior à própria legislação do Estado, em relação à possibilidade de alterar o contrato de trabalho, nós já estávamos falando de uma alteração bastante desequilibrada, porque ao mesmo tempo que a reforma trabalhista trouxe essa tônica mais forte, da privatização desses contratos, ela ao mesmo tempo diminuiu substancialmente o peso do próprio sindicato das associações profissionais. Então, se isso já acontecia na reforma trabalhista, aqui, nesse período de maior preocupação com relação aos contratos de trabalho, nós vemos ainda mais a mitigação da função do sindicato, porque agora não é o sindicato quem vai intermediar diretamente, e sim são acordos individuais. Vamos ter em conta que essas pessoas, esses trabalhadores que estão numa relação completamente desnivelada, seja por sua hipossuficiência técnica, econômica, jurídica, Falamos do poder diretivo do patrão, de poder fazer essas alterações já em condições normais. Estamos falando que ele, nesse momento, com receio e fragilizado de perder o seu emprego em plena crise econômica, de uma forma muito mais superficial e muito mais desequilibrada esse acordo que ele vai assinar. Uma vez entabulando-se com acordo individual, com que capacidade que os sindicatos, ainda que posteriormente, podem intermediar com qualidade o número de contratos que serão submetidos por vários trabalhadores que trabalham em vários setores econômicos? De que maneira vai ser possível com que os sindicatos acompanhem isso? Eu questiono se há possibilidade real mesmo que os sindicatos acompanhem tantos e tantos acordos individuais que serão formados, sobretudo porque pela reforma trabalhista nós tivemos o enfraquecimento da figura dos sindicatos e associações profissionais. Então essa questão é a primeira questão que se mostra bastante problemática.
Em segundo momento, também quero colocar aqui que ao final do artigo 2º dessa MP 927, ela traz essa prevalência desses acordos individuais sobre instrumentos normativos. Nós já vimos que isso traz um abalo central a essa ordem principiológica do direito do trabalho, que sempre foi no sentido de dar primazia à norma que fosse mais favorável, né? O regulamento que fosse mais benéfico. Então nós estamos falando de princípios que são princípios basilares do direito do trabalho e que estão sendo postos a salvo em pleno momento em que os empregados estão mais frágeis. Outro problema aqui que nós visualizamos é em relação ao artigo 3º, né? Traz diferentes medidas que poderão ser adotadas por empregadores para combater esses efeitos deletérios na relação de trabalho, né? Inclusive quanto à dispensa aos empregados, e vai estipulando as várias medidas possíveis, como medidas, por exemplo, de teletrabalho, concessão de férias coletivas, antecipação de férias individuais, direcionamento do trabalhador para qualificação, suspensão das exigências administrativas quanto à saúde e segurança do trabalho em plena pandemia. Então o que a gente vê é que esses artigos que colocam, né, utilizam o verbo poderão, mostram, na verdade, esses superpoderes dos empregadores sem que haja qualquer contrapartida. Analisei aqui cautelosamente a medida provisória 927 e não existe nenhum tipo de sanção, multa sendo estabelecida para aqueles empregadores que, não obstante, possam utilizar, né, essas medidas que vêm a diminuir direitos dos trabalhadores, deixem, por exemplo, de se comprometer em manter os empregos. Então, essa medida provisória não traz nenhum ônus para os empregadores, ao contrário, um excesso de poderes para esses empregadores que podem escolher diferentes medidas, não é isso? E aí, mais especificamente quanto às férias, nós vamos ver outros dispositivos, artigo 8º e artigo 9º, falando da possibilidade de se conceder férias antes mesmo de findar o período aquisitivo e o pagamento desse adicional de 1/3 de férias poder ser prorrogado. Quero trazer aqui algumas críticas a respeito dessas previsões. A primeira delas é a noção do direito às férias. E pergunto para vocês se é realmente possível gozar do direito às férias nesse período de pandemia. Vamos lembrar que direito às férias não se limita apenas ao direito ao lazer que é previsto pela Constituição, mas as férias elas cumprem também uma necessidade, que é a necessidade de resguardar a saúde de todo trabalhador e trabalhador. Então, vamos pensar aqui que em período de pandemia, você nem pode, cumprir com essa parte que tange ao lazer, ao entretenimento, porque você está isolado em casa, você sequer tem a possibilidade, de visitar os seus familiares. Então, essa noção de lazer, ela é totalmente perdida. Quanto à ideia também de tirar férias agora, nesse período em que você é obrigado a ficar dentro de casa, nós estamos falando que essas pessoas, ao anteciparem as férias, lá na frente, até o final de 2020 e em 2021, precisarão cumprir uma jornada de trabalho sem que haja direito às férias, porque elas foram antecipadas agora. Então vejam, estamos falando também da possibilidade dessas pessoas que não vão poder usufruir férias direito e também vão ser sobrecarregadas por meses de trabalho sem poder tirar novas férias. Então vemos aí um grande problema em relação à saúde de quem trabalha. Essa antecipação de férias ela não ocorre sem ônus, não é um direito que serve apenas para cumprir um requisito formal. Mas ela tem outros elementos por trás que tratam da necessidade de todo trabalhador ter uma vida digna, gozar de períodos de entretenimento, poder viajar com a sua família, Sabemos que em período de pandemia ninguém vai poder viajar, então também não pode se encontrar com seus familiares, aquela visita, não é isso? Bem não cumpre, essa lacuna e muito mais. Essa pessoa ela vai estar sendo forçada a tirar férias agora, mas vai passar um longo período trabalhando sem que isso deixe de afetar a sua própria saúde. Nós sabemos que existem recomendações da OMS e no sentido de que essas férias elas têm
como objetivo preservar a saúde do estresse. Nós sabemos quem trabalha, por exemplo, com educação, síndrome de burnout e outros tipos de síndrome que são causados pelo não descanso, pelo não direito ao não descanso. Quero mencionar aqui também o artigo 14, que traz de uma forma também muito contraditória a toda a nossa lógica do direito do trabalho, até mesmo aos pressupostos, né, que nos primados constitucionais que nós temos quanto à limitação da jornada de trabalho, possibilidade de horas extras. Então, veja, nós temos no artigo 14 dessa MP um alargamento, ou seja, aquilo que era para ser visto como exceção, né, as horas extras, a extrapolação desse limite de jornada, nós estamos vendo que essa MP traz isso, traz uma tônica de regra, né? Há essa possibilidade de um banco de horas cuja compensação ela está prevista em até 18 meses após a extrapolação desse limite de jornada, ou seja, o empregado vai ficar na mão do empregador de quando é que ele pode compensar esse horário ao longo dos próximos 18 meses de trabalho. É um incentivo dessas horas extras, sem qualquer contrapartida dos empregadores, né? Um excesso de poderes. Essa compensação do banco de horas ela pode ser cumprida até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade pública, ou seja, o que projeta para frente até aí 2022 uma situação em aberto, não é isso? Em que os trabalhadores não vão ter condições de avaliar o seu tempo de trabalho correto, porque eles vão estar em regime de compensação de horas. Contraposição, né, aos pressupostos constitucionais do direito do trabalho e da limitação de jornada é um estímulo das horas extras. O que vai aparecer também muito fortemente lá nos artigos 26 e 27. Vou destacar também um dos pontos polêmicos, né, dessa MP, artigo 29, em que dizia o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante de comprovação de nexo causal. Bom, quem acompanhou as notícias sabe que o Supremo Tribunal Federal também já julgou a respeito desse dispositivo específico, esse e o artigo 31. Mas antes de falar sobre o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, eu queria destacar que a norma, tal como posta, né, na sua edição, o que ela estava querendo dizer é que quem é contaminado por coronavírus e acontece isso, vamos pensar profissionais da saúde, né? Os profissionais da saúde completamente expostos à contaminação da doença, não seria considerado doença ocupacional, salvo se demonstrasse nexo causal. Bom, não considerar doença ocupacional aquelas pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar, aquelas diretamente envolvidas a essa exposição à doença. Então, não só absurda essa primeira parte, como também absurda a segunda, que joga nas costas do trabalhador com que ele comprove o nexo causal. Quem estuda ou trabalha, advoga na área de direito do trabalho, sabe que essa exigência com que se comprove nexo causal, ela é quase absurda, surreal, desproporcional. Nós sabemos que é impossível, né? Sobretudo para a figura mais fraca, que é o empregado, que ele comprove que aquela doença foi acometida naquele lugar exatamente em razão do trabalho. Nós sabemos que é uma prova dificílima, é o mesmo que falar não se prove, não é isso? Outro dispositivo bastante problemático, o artigo 31, que foi objeto de suspensão de vigência pelo Supremo, também fragilizando a atividade de fiscalização do trabalho, 180 dias posteriormente à data de vigência da própria MP, então fragilizava a atividade do auditor fiscal. Em diferentes incisos, por exemplo, trazia que tipo de fiscalização seria possível. Quero fazer menção a um dispositivo específico, ao inciso 2, que fala situações de grave e eminente risco somente para irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação. Ou seja, o artigo 31 era esvaziar a fiscalização do trabalho em pleno período de pandemia, em pleno momento em que na primeira parte dessa nossa conversa trouxe para vocês vários elementos que mostram que o trabalho já está precarizado em relação àqueles das atividades essenciais. Ou seja, o que nós teríamos, né, caso esse artigo 31 estivesse ainda em vigência, era exatamente acabar com aquilo que já estava bastante preocupada, que é a fiscalização no país.
Eu quero lembrar que também já há várias notícias, isso muito antes da pandemia, que nosso país já havia diminuído significativamente essa atividade de fiscalização. Nós, que há alguns anos atrás éramos, né, reconhecidos como referência, por exemplo, de trabalho, combate ao trabalho escravo, principalmente por uma atuação um pouco mais comprometida da fiscalização, tivemos várias críticas de organismos internacionais, da própria OIT, em relação à diminuição dessa fiscalização de forma substancial, o que prejudica a gente saber, né, o que está acontecendo no nosso país. Em período de pandemia, então, essa situação se mostra mais gravosa. Artigo 36, por fim, que traz a possibilidade de retroatividade das normas, das medidas trabalhistas, dizendo o seguinte: para aqueles grupos, né, para os empresários que já aplicavam medidas trabalhistas, são convalidadas, as medidas seriam convalidadas pela edição da MP 927. Isso significa dizer que todos os atos praticados até mesmo antes, atos que seriam considerados ilícitos, não é isso? Antes mesmo da MP, eles são convalidados com a sua edição. Então, vamos considerar que aqueles grandes empresários que já sabiam, né, já desses efeitos e já pleiteavam, pressionavam o Estado para que houvesse uma supressão, né, dessa proteção social aos trabalhadores, eles já foram contemplados e saem, não é isso? Sem que tenham cometido qualquer tipo de violação a normas trabalhistas. Em relação a essa MP 927, nós tivemos ao final do mês de abril decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia de 2 artigos. O primeiro, o artigo 29, que trata da doença ocupacional, aquela que dizia que não é possível, né, considerar o Covid como uma doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo causal. Então foi suspenso esse dispositivo. Então agora profissionais da saúde podem se sentir um pouco menos aflitos, porque ela vai ser considerada como uma doença ocupacional, né? Não fosse o Supremo Tribunal Federal assim decidir, nós teríamos pessoas submetidas ao risco, com possibilidade de estar acometidos à doença e atribuído um encargo super oneroso ao trabalhador para que comprovasse, né, esse nexo causal. E o outro dispositivo suspenso trata também da fiscalização do trabalho. Supremo Tribunal Federal também entendendo que nesse período de pandemia deve-se manter a fiscalização do trabalho, obviamente porque é um período, né, que provavelmente nós teremos muitas violações de trabalho por ausência de equipamentos de proteção individual e várias outras situações. Em relação à MP 936, que é aquela que trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, outras críticas também foram tratadas. É aquela MP que traz o direito ao benefício emergencial a ser contemplado para trabalhadores formais. O problema mais significativo dessa MP é exatamente essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho ou redução do salário com redução de jornada. Essa redução do salário pode acontecer em 25%, 50%, 70%, havendo uma contrapartida do Estado. O grande problema que é verificado nessa situação, não só pelo fato de isso poder ser feito por acordo individual, novamente olha a primazia aí do acordo individual sobre outros instrumentos normativos, mas também é que essa redução do salário ela vai implicar em redução efetiva, não obstante haja essa contrapartida do Estado. Quero ressaltar aqui o conjunto desses artigos que mencionei para vocês, do professor Jorge Luiz Souto-Maior, que ele vai trazer uma análise da juíza Odete Souto Severo, mostrando como isso vai afetar diretamente a renda desse trabalhador, né? Então, já havia antecipado para vocês que essa possibilidade de redução do salário e suspensão do contrato por acordo individual foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos que toda aquela lógica do direito do trabalho em preservar uma negociação equilibrada, ou seja, sempre com a presença do sindicato ali na entabulação dessa norma coletiva, essa medida ela se torna exatamente inócua. Por quê? Porque esse acordo individual já foi visto, embora possa ser acompanhado pelos sindicatos posteriormente, foi um acordo que já foi feito.
né? Questiono sobre a real capacidade dos sindicatos hoje, bastante fragilizados desde a reforma trabalhista, acompanharem individualmente todos esses acordos que vão ser entabulados. Questiono se é possível que eles possam se manifestar e tenham um tempo hábil, né, de verificar situações de violação de trabalho. O que nós vimos, então, é que foram concedidos superpoderes a pretexto de uma crise econômica, que de fato será uma crise grave, mas superpoderes que colocam nas costas de todos os trabalhadores todos os ônus, inclusive com a tentativa de colocar, né, o próprio risco ocupacional sendo suportado por esses trabalhadores. Observarmos, né, todos os princípios do direito do trabalho em relação à intangibilidade salarial, irredutibilidade salarial, princípios da norma mais favorável, princípio da não lesividade do contrato de trabalho, todos esses princípios que orientam nosso contrato de trabalho, e vejam, são princípios extraídos também da lógica da CLT, que já previa já situações de força maior, né? Lembrando que a CLT ela foi editada em 1943, em pleno período de guerra. Quero relembrar aqui, inclusive, uma live que eu vi de dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Douglas Alencar e o ministro Alexandre Agra Belmonte, que também já haviam comentado, né, da preocupação em relação a alguns dispositivos dessa MP, sobretudo essa necessidade de regulamentar medidas trabalhistas específicas para momentos de força maior, o que já estava previsto na própria CLT, artigo 501. Então, depois de toda nessa conversa, é importante que você tenha claro que existem aí grandes problemas em relação a essas medidas trabalhistas que estão sendo propostas, uma grande preocupação em relação à proteção social e como é que vão ficar esses trabalhadores no pós, né, pandemia. Alguns outros pontos críticos em relação à MP 936 é a relação desproporcional em relação às perdas ensejadas à classe trabalhadora em relação ao ônus, né, a contrapartida que teria a classe dos empregadores. Então, se nós temos de um lado, né, essa possibilidade de fazer acordo individual com redução de jornada de trabalho, redução de remuneração 25, 50 até 75%, né, considerando que vai haver aí uma contrapartida do Estado. Mas já vimos que essa contrapartida ela não vai ser suficiente para a manutenção desse valor, dessa remuneração do trabalhador. E do outro lado nós vemos apenas, e isso só vai aparecer na MP 936, a MP 927, é bom ressaltar, não trazia, por exemplo, qualquer ônus, né, ao empregador não manter, não se comprometer com essa manutenção da relação de emprego com o seu empregado. E a MP 936 vai trazer, tanto nos seus artigos 7º e o artigo 10º, explicitamente que essa redução de jornada de trabalho com redução de salário, ela vai ocorrer por até no máximo 90 dias. E o artigo 8º, quanto à suspensão temporária desse contrato de trabalho, vai fixar como prazo máximo 70 dias. Poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. A garantia provisória no emprego vai aparecer apenas lá no artigo 10º, daquelas pessoas que estão dependentes também desse benefício emergencial, que podem ocorrer naquelas duas hipóteses, né? Nas duas hipóteses anteriores, tanto redução de jornada com redução de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. É o parágrafo 1º quem vai trazer uma multa, não é isso? Em relação à dispensa sem justa causa desse período, ela vai variar a depender do percentual de redução desse salário com jornada de trabalho. Então essa multa ela pode variar de 50%, 75% a 100%. Já o parágrafo 2º deixa claro que essas multas elas não serão devidas em caso de pedido de demissão ou dispensa por justa causa. Então, uma única contrapartida que nós vemos em relação ao empregador que não se compromete a essa preservação do emprego são essas multas estipuladas. Então, penso que se nós colocarmos na balança, né, quais são, o que está sendo fragilizado, né, no que tange aos direitos dos trabalhadores e
E o que está sendo fragilizado em relação a essa classe de empregadores, nós vemos aí realmente um grande desequilíbrio. Creio que seria uma medida ideal, inclusive, aplicar multas mais severas, ampliar esse prazo também de garantia em relação ao emprego, para que o trabalhador possa, né, nos meses seguintes, quem sabe 2 meses seguintes, depois dessa calamidade pública, ainda vai ser um momento ainda de bastante fragilidade. Seria muito mais interessante que essa estabilidade desse empregado se estendesse muito além dessa vigência do período de calamidade. E por fim, nós temos no artigo 11 da MP 936 a possibilidade com que essas alterações do contrato de trabalho sejam feitas por intermédio de negociação coletiva. Mas quero relembrar aqui que, uma vez possibilitado nos dispositivos anteriores que essas alterações se deem por acordo individual, nós sabemos que na prática, né, essa abertura à negociação coletiva, ela acaba sendo mais pro forma do que realmente um incentivo para que essas alterações tão importantes elas passem, né, pelos sindicatos, que é o que a nossa legislação e toda a lógica justrabalhista, ela condiciona que essas alterações elas sejam feitas também, inclusive aquelas que impliquem, né, redução de salário, elas sempre envolvam uma negociação coletiva, de maneira que você consiga equilibrar um pouco a balança, essa balança de negociação, esse poder de barganha, né, entre as partes. Não obstante exista esse dispositivo, né, do artigo 11, possibilitando a negociação coletiva, aquela abertura, né, anterior em relação ao acordo individual acaba tornando, né, inviável essa possibilidade, já que eu posso fazer, né, na iminência, medidas de caráter urgente. Acaba que na prática nós vamos ter muito mais acordos individuais que propriamente essas negociações coletivas. No que toca à decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da MP 936, nós tivemos no início do mês de abril uma decisão em medida cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, que entendia ser válido o acordo individual de trabalho a respeito, né, tanto da suspensão temporária desses contratos quanto redução de jornada com redução de remuneração, desde que essa condição ela fosse validada em até 10 dias pelo sindicato da categoria. Especificamente no dia 17/4, o plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou aquela liminar que havia sido concedida pelo ministro Lewandowski. A questão ela fecha no Supremo Tribunal com essa decisão do plenário, entendendo não ser necessária qualquer manifestação do sindicato. Ela é entendida, em razão desse contexto, como uma medida considerada razoável, que ela tende a manter a relação de emprego, também tenta preservar essa renda do trabalhador. Mesmo a posição anterior, em relação à liminar concedida pelo ministro Lewandowski, a situação já não se mostrava suficiente. Por quê? Porque, como já foi dito, há uma grande preocupação de como iria se dar esse acompanhamento, essa comunicação e a possibilidade, inclusive, posterior, de que esses acordos individuais fossem substituídos por acordos coletivos. Então, numa perspectiva prática, era possível visualizar uma grande dificuldade que isso fosse feito. Para que você tenha uma ideia, inclusive foi noticiado no Supremo Tribunal Federal que desde o deferimento dessa liminar até o julgamento na sessão do plenário, praticamente uma semana depois, já haviam 2 milhões de acordos individuais já elaborados. Então nós vemos essa dificuldade enorme que seria para acompanhar, já considerando um cenário bastante preocupante em relação à parte mais frágil, que é a do trabalhador. A posição adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal se mostra ainda mais preocupante, porque agora esse acordo individual entabulado, seja para reduzir jornada de trabalho com redução de salário, ou no que tange a suspensão temporária desse contrato, que deve viger até aí, no máximo 90 dias pela MP 936, ela se mostra bastante temerária também para essa parte mais frágil. Então, depois de toda essa conversa, é importante que você tenha claro que existem aí grandes problemas em relação a essas medidas trabalhistas que estão sendo propostas, uma grande preocupação em relação à proteção social e como é que vão ficar esses trabalhadores no pós, né, pandemia.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de quem gostou, curtir, não é isso? Na página. E nos vemos num próximo debate. Grande abraço para vocês e até lá!